Bom, então como eu disse para vocês no primeiro vídeo, hoje o nosso foco da aula vai ser a respeito das doenças causadas, então, por bactérias, tudo bem? Essas doenças bacterianas são causadas por bactérias que a gente considera elas como patogênicas, né? Então, são bactérias que causam doenças. Algumas bactérias são inofensivas, por outro lado, tá? Que são aquelas que, por exemplo, habitam nossa pele, habitam nosso sistema digestório, tá? As bactérias do sistema digestório auxiliam a gente no processo de digestão dos alimentos, tá? Porém, algumas são classificadas como patogênicas, que são aquelas que são capazes, então, de desenvolver uma doença. O grau de patogenicidade, né, de uma bactéria, ela está relacionada com a virulência, ou seja, o quanto ela é capaz de desenvolver uma doença, tá? Há duas exigências no geral para que o parasita se instale no organismo. Primeiro, ele tem que ser capaz de se reproduzir nas células hospedeiras, ou seja, bactérias que atingem, muitas vezes o ser humano não atinge outros grupos animais, tá? Porque a bactéria tem que ser capaz de entrar no organismo humano e gerar o desenvolvimento da doença, tá? E resistir à defesa dos hospedeiros, tudo bem? Então, qualquer anticorpos que nós façamos a produção tem que ser incapaz de matar aquele micro-organismo. E aí sim eu vou ter o desenvolvimento da doença. Prevenção para todas as situações vai ser sempre as vacinas, tá? Isso independentemente se é uma doença bacteriana ou viral. Dependendo, óbvio, da doença bacteriana ou viral, né? Se estiver falando de uma doença de saneamento básico, uma forma de prevenir também é manter o saneamento básico da população. E o tratamento sempre, quando eu falo de bactérias, é o uso de antibióticos, tudo bem? Bom, a gente vai ver algumas doenças associadas a determinados tipos de órgão. Então, por exemplo, doenças associadas à pele, né? Uma doença muito comum, né? A gente fala doença, a gente já imagina uma coisa tipo, nossa, meu Deus do céu. Mas a acne é um tipo de doença de pele, tá? É uma alteração de pele que a maioria da população tem, que afeta cerca de 85% dos adolescentes em algum grau. No caso de mulheres, isso vai ser muito característico de fases, né? Mensais, né? Como um período pré-menstrual. A causa vai ser um bloqueio dos ductos secretores das glândulas sebáceas do pelo. E o outro fator que contribui vai ser a hereditariedade, ou seja, se a sua mãe, né, o seu pai tiveram muitas espinhas durante a fase da adolescência, a probabilidade de você ter é maior, tá? Já o fator hormonal leva em conta a formação de cravos e depois da acne. Então, normalmente, a gente tem cada porinho nosso, cada poro tem um pelinho, mesmo que seja tão pequeno que a gente não enxergue, mas tem um pelinho. E associado a esse pelinho, a gente tem a glândula sebácea, que é o sebo, gente, ele é importante para nossa pele, ele lubrifica. Aquela sensação que a gente tem, por exemplo, quando a gente toma sol no rosto, que, né, parece que tá craquelando, parece que vai quebrar a pele, é um fator de queima desse tecido, né, que acaba gerando toda uma redução da produção de sebo. Então, ter a pele muito seca também não é legal. Então, a gente produz em determinadas regiões. O que acontece é que em determinadas fases da vida ou períodos, né, do nosso mês, no caso das mulheres, a gente produz um pouco mais, isso acaba levando à formação de acne. Então, há um entupimento desse ducto, né, e acaba levando à formação lá da acne. Bom, agente causador, né, vai ser essa bactéria aqui, Propionibacterium acnes, tá, que já tá na nossa pele, tá, ela não vem de nenhum outro lugar, ela já tá aqui. E ela se alimenta de secreção desse folículo, tá? Que gera uma resposta inflamatória com a formação de pus quando esse folículo produz sebo em excesso, tá? Não é contagiosa e ela está relacionada intimamente com as questões hormonais. Prevenção. Evitar usar produtos muito oleosos no rosto para quem já tem predisposição a desenvolver acne. Não quem tem pele seca, por exemplo, aí já é uma outra história, mas na fase em que vocês estão, há uma predisposição porque a pele já é mais oleosa de forma característica. Que pode, então, esses produtos obstruir os poros e aumentar a formação de acne. Então, o certo seria usar produtos que são específicos para a pele acneica, tá? E manter sempre a higiene, tá sempre limpando o rosto com produtos específicos para poder manter esse nível, né, de produção de sebo menor e, consequentemente, da acne. Tratamento, antissépticos, né, para não inflamar, tá? Porque, né, bactéria prolifera e inflama. E antibióticos sob orientação do dermatologista quando são indicados, tá?
Não existem estudos relacionando o consumo de alimentos gordurosos com o surgimento da acne, ou seja, aquela questão de comer chocolate, comer fritura, coxinha, etc. No entanto, deve-se ter uma alimentação adequada de uma forma geral, porque isso beneficia a pele de uma forma geral, não só na produção de sebo, tá? Então, não tem uma correlação direta, mas tem uma influência. Evitar o uso excessivo de maquiagens ou usar maquiagens específicas para esse tipo de problema, além de cremes e protetores muito oleosos, então evitar esse tipo de coisa, tá? Um outro problema associado à pele é o terçol, né, que fica ali na linha d'água do olho. É uma infecção das glândulas sebáceas na margem das pálpebras, na base dos cílios, causa inchaço, vermelhidão, dor e calor na região afetada, né? Então forma aquela bolinha, parece uma espinha na própria linha d'água do olho. Em geral, desaparece em uma semana, tá? Isso depende, né? Existem várias variações aí que podem acontecer, que pode levar uma pessoa com terçol a acabar mantendo isso por mais tempo, tá? Agente causador vai ser o Staphylococcus ou Streptococcus. A prevenção, evitar coçar os olhos, principalmente com a mão suja, né? Tirar a maquiagem antes de dormir, principalmente para as meninas, né? Porque a gente às vezes tem preguiça de tirar a maquiagem, né? Antes de dormir. Esse negócio de colocar a mão no olho, a gente acaba, por causa do Covid, aí a gente acabou evitando também de pôr a mão no olho de forma frequente e acaba realmente inibindo a ação desse tipo de problema também, tá? Tratamento antibiótico, pomadas, colírios e compressas quentes no local ajuda a desinchar, tá? Então, mais ou menos esses fatores. Doenças associadas ao sistema nervoso. A gente tem o caso do botulismo, tá? O botulismo, o contágio é pela ingestão de alimentos contaminados, como, por exemplo, latados de palmito e conserva. Agente causador vai ser o bacilo botulínico, que é o Clostridium botulinum. Sintoma: a bactéria produz uma neurotoxina que inibe a acetilcolina, que é um neurotransmissor necessário para a transmissão dos impulsos nervosos. Ocorre, então, uma paralisia muscular progressiva de 1 a 10 dias e pode vir a óbito por insuficiência respiratória. Isso depende da contaminação da pessoa pela doença, tá bom? É do Bacillus botulinum que veio o Botox, tá? Que é uma substância que é utilizada no tecido muscular para paralisar aquele músculo. Então, a pessoa que tem Botox, ela não consegue movimentar esses músculos, né? Então, ela tem uma expressão mantida, mas em alguns casos, né? Mas não tem a movimentação desses músculos, e aí, obviamente, né, relacionada à questão da ruga e tal. Mas nesse caso aqui é um caso grave, né? Que pode paralisar músculos que são necessários, por exemplo, a respiração, tá? Prevenção: não consumir alimentos com odor fétido ou conservados em latas estufadas. Sabe quando você vai pegar aquela lata e ela já tá meio estufada? Não consumir esse tipo de alimento. E tomar cuidado com conservas caseiras. Tipo aquelas conservas de cebola, de ovos e tal. Tomar um certo cuidado onde você come. E o tratamento vai ser sempre com antibotulínicos, que é um tipo de antibiótico que atua diretamente nessa bactéria, tudo bem? Bom, responda a pergunta abaixo, voltamos no próximo vídeo.